Olha, agora quem está sofrendo muito ataque e é de todos os lados é o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O deputado que está lá nos Estados Unidos, licenciado, diz que vai abrir mão do mandato. Ele é alvo de inúmeros ataques e por todos os lados, pela articulação que ele faz nos Estados Unidos para tentar ajudar o pai dele que enfrenta um processo aqui no Brasil, no Supremo Tribunal Federal, e que, segundo a PGR, deveria ser condenado por 5 crimes numa tentativa de golpe no Brasil. Bom, integrantes do PL, isso está na coluna também do Fábio Zanini, o painel da Folha, integrantes do PL afirmam que o deputado federal, Eduardo Bolsonaro, está fora de controle em sua cruzada contra o governador Tarcísio, por causa do tarifaço de Trump. Segundo um membro do partido, ele não tem ouvido ninguém, nem mesmo o pai dele, nos seus ataques. A interpretação é que Eduardo está obcecado pelo projeto de ser candidato a presidente em 2026. E por isso subiu abruptamente o tom contra Tarcísio, visto como um potencial adversário. E ele tem se recusado a levar em consideração apelos para esperar uma oportunidade melhor para buscar a presidência, dado que com 41 anos ele ainda é jovem. Outro integrante do partido diz que Eduardo está fazendo tudo da cabeça dele, sem coordenação nenhuma, sem nenhum aliado, é tudo da cabeça dele. E que o movimento errático tem provocado constrangimento mesmo em sua família. Um dos grandes incomodados é o próprio irmão dele, o senador Flávio Bolsonaro, como mostrou recentemente a coluna da Mônica Bergamo. Tá hoje aqui no painel da Folha essa informação. Ô Josias, você acha que o Eduardo Bolsonaro é o grande responsável sobre essa história do tarifaço? Ele está agindo sozinho? Não tem nenhuma dúvida que há digitais dele nessa decisão do Trump, né? Agora, até ontem, até a semana passada, o Eduardo Bolsonaro disputava com o Tarcísio de Freitas o espólio do bolsonarismo, o espólio do Bolsonaro. Inelegível, o Bolsonaro não estará na urna em 2026. E há uma disputa pelos votos que ele ainda tem, pelo prestígio que ele ainda coleciona junto aos eleitores brasileiros. Então, até ontem ele disputava a condição de presidenciável, media forças com o Tarcísio de Freitas. Hoje, o Eduardo Bolsonaro tornou-se um candidato favorito a fazer companhia ao pai dele na cadeia. Ele entrou numa rota que o conduz não a uma chapa presidencial, mas para a cadeia. Ele está sofrendo uma investigação no âmbito do Supremo, e essa investigação, para usar uma expressão que lhe provoca urticária, Fabíola, se o Brasil for um país lógico, essa conspiração antipatriótica, essa traição que o Eduardo Bolsonaro faz nos Estados Unidos, vai resultar em cadeia. Agora, evidentemente, deve-se, sobretudo, à insensatez do Eduardo Bolsonaro, as complicações que o bolsonarismo sofre no Brasil hoje. A insensatez, Fabiola, em política, ela é uma forma de suicídio. E nada poderia ser mais insensato do que essa cruzada antipatriótica que o Eduardo Bolsonaro conduz nos Estados Unidos. Ele está se movimentando há meses nos Estados Unidos para obter uma punição do governo americano, uma sanção contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, ele obteve lá declarações do Marco Rubio, que é o chefe da diplomacia nos Estados Unidos, sinalizando que sim, o governo cogitava sancionar o Alexandre de Moraes. De repente, o Donald Trump tomou uma decisão que surpreendeu até o Eduardo, o Bolsonaro, porque ela foi muito além do que havia sido solicitado. Em vez de punir apenas um ou outro ministro do Supremo, o Trump adotou uma tarifa que pune não o inimigo que a direita elegeu no Brasil, o Alexandre de Moraes, mas pune o Brasil inteiro, pune os empresários, os trabalhadores brasileiros. Mas, a despeito da visível característica danosa dessa providência do Trump, o Eduardo Bolsonaro correu às redes sociais para se associar a isso, para reivindicar, meio vaidoso até, reivindicar
a sua participação nesta carta que o Trump enviou para o Lula. Então ele fala que nos últimos meses, isso está nas redes sociais, ele subscreveu, ao lado de um parceiro dele nessa cruzada, o influenciador Paulo Figueiredo, neto do ditador João Batista Figueiredo, ele subscreveu uma postagem em que ele diz, olha, nos últimos meses temos aqui mantido intenso diálogo com as autoridades do governo Trump, sempre com o objetivo de apresentar com muita precisão e documentos a realidade que é vivida no Brasil, e a carta do Trump para o Lula confirma o sucesso dessa nossa iniciativa. Então ele trouxe para si, ele reivindicou para si praticamente a coautoria da carta do Trump. Então agora o pai dele tenta sair de fininho dessa iniciativa, mas não consegue, porque estão lá as digitais do filho. E, na sequência, vieram o Flávio Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, associando a resposta do governo a uma anistia. Ah, se anistiar o Bolsonaro, o Trump volta atrás. Então, eles se acorrentaram a essa punição deletéria do Trump contra o Brasil, Fabiola. E agora estão aí zanzando pela conjuntura como baratas tontas. O bolsonarismo virou um conjunto de personagens erráticos que, como disse, perambulam como baratas tontas pela conjuntura. Muito difícil se dissociar agora dessa iniciativa. Então, sim, Fabiola, o Eduardo Bolsonaro está na essência do prejuízo que o Trump impôs ao bolsonarismo aqui, a pretexto de ajudar o Bolsonaro, afundou o bolsonarismo inteiro, e o Eduardo Bolsonaro tem as suas digitais nesse movimento. E agora a direita brasileira está zonza à frente dessa tonteira, o próprio Bolsonaro.